Voltei de volta depois de ter trocado a blusa. Fui trocar a blusa e ao mesmo tempo botar uma pra bater porque tem roupa pra lavar. Aproveitei e já fiz um chimarrãozinho aqui, ó. Tomara que a gente consiga tomar, gente. E aí eu tô naquele momento, assim, que eu acho que eu vou menstruar de novo. E eu fico com os calorão. E fico estressada, fico irritada, sabe? Fico virada, tem jeito. Só a graça de Deus. E aí, mas eu queria gravar vídeo. Então sim, vamos gravar vídeo. Mas pensa naquele momento, assim, sabe? Só a gente que é mulher... Assim, a gente que é garota, que é moça. Seja você moça, mas você é mulher, né? Você é sexo feminino, então você é uma mulher. Mesmo você não tendo praticado sexo, né? E você sendo virgem, você é uma mulher. Então, quando eu falar eu mulher ou nós mulher, eu boto num sentido geral de todas as mulheres. Apesar, independente de umas praticarem ou não, entendeu? Eu tenho que explicar, porque sim, tem gente que fica... Se eu falar assim, ah, meu Deus, eu sou mulher, tem gente que diz... Que horror, então quer dizer que a Rosiele, entendeu? Por isso que eu falo assim, porque infelizmente acontece muito isso nos ambientes onde eu me encontro. Infelizmente. Mas resumidamente, quando eu falar nós mulheres, vocês já entenderam, entendeu? Basicamente. Resumidamente, gente, a outra parte do vídeo estava dizendo, avance, vá mais além para as águas mais profundas. E aí naquela parte que eu falei pra vocês que eu ia ler, é a parte que mais foi complexa pra mim. Talvez vocês vão entender por quê quando eu ler. Porque diz assim, diz a sabedoria popular que a primeira impressão é a que fica, embora essa expressão não deva ser tomada como uma sentença irrevogável. É forçoso reconhecer que, grosso modo, o primeiro diálogo com uma pessoa é importante. Toda primeira conversa pode ser o início de uma bonita relação de amizade ou mesmo de uma história de amor. É por isso que sempre me chamou a atenção a forma como o Evangelho de Mateus descreve o primeiro encontro de Cristo Jesus com dois de seus primeiros seguidores, que foi Simão Barjonás, que passaria para a histórica com o nome Cefas, que é o Pedro, né? E o seu irmão André. Tratava-se de um dia como outro qualquer, em que Pedro e André, que eram pescadores, vinham de uma madrugada de pesca frustrada. Já era manhã e eles levavam as redes, cansados, exaustos e preocupados. O cenário era desolador, mas não somente pela pesca frustrada. Pedro e André mal podiam saber disso, mas tinham seus próprios horizontes estreitados, limitados pela pobreza da realidade que os cercava. Morando numa vila de pescadores, foram praticamente condicionados a se especializar na pesca. Ou seja, não tinha saída, tinha que fazer aquilo mesmo. Porque os pais também eram pescadores, os avós também tinham sido e provavelmente os filhos também seriam. É forçoso imaginar que eles não tinham maiores sonhos ou aspirações sobre a vida, que se sucedia sempre igual, um dia após o outro. É provável que eles teriam sido esquecidos nas redes do tempo se um dia uma pessoa diferente não tivesse passado pelas áreas daquela praia na Galileia. E aqui a gente pensa assim na nossa vida, para refletir nas diversas pessoas que Deus já colocou no nosso caminho, ou que ainda vai colocar no nosso caminho, nos trazendo diversos tipos de situações. Não precisa ser necessariamente alguém para casar, alguém para transar, alguém para se relacionar. Eu quero dizer alguém no sentido geral, no sentido de projetos, aventuras, enfim, qualquer coisa que seja diferente daquilo que seja a tua rotina constantemente igualzinha, entendeu? É nesse ponto, amplie a mente para pensar. Aquele estranho personagem que inspira profunda reverência por um minuto. Que legal. Por um minuto. É que eu tô gravando nesse momento. Um pouco frustrado, Pedro permitiu que o estranho usasse o barco onde se assentou e começou a pregar em voa alta para os aldeões, que aos poucos começaram a se reunir ao seu redor. Eu fico imaginando como é que pode, né? Tu vai deixar uma pessoa estranha chegar assim, né? Eu não consigo entender. Comunicador inteligente, Jesus usava a maresia para propagar sua voz até longas distâncias, num tempo sem microfones e caixas de som. E aqui eu me identifico, porque sim, hoje a minha realidade ela é bem escassa, ela é uma realidade simples. Ela é uma realidade da maior profundeza de honestidade possível. É a minha vida, porque sim, tudo que eu faço com muito esforço. Faço na luta mesmo, como vocês podem ver. Eu tô gravando, passa alguém falando, o cachorro late. É aquela constância constante, porque sim, eu não moro sozinha. Mas mesmo apesar de todas essas questões, eu ainda me imponho e persisto no meu foco, que eu vim para gravar e vou gravar. Eu faço assim na minha vida. Depois de despedir a multidão, Jesus diz para Pedro, faze-te ao mar alto, né?
Recalcitrante e desconfiado, Pedro obedeceu. Em uma recente tradução publicada pela editora Paulinas, a frase dita por Jesus é vertida em um formato interessante, tipo, avance para águas mais profundas. Como que isso chega a gerar na cabeça da gente bilhões de informações, bilhões de acesso a bilhões de portas e bilhões de coisas, e aí a gente pensa em bilhões de coisas resumidas em uma única palavra: avance para águas mais profundas. Isso ele entra dentro do quesito espiritual, financeiro, emocional, mental, psicológico, diário, constantemente. Avance, constante, independente do que aconteça. Tá morrendo, uma bomba tá explodindo, alguém tá matando, seja o que aconteça, que possa acontecer, que acontece e sempre vai acontecer. Os anos passam e sempre vai acontecer. A gente tem uma única missão, que é de avançar para águas mais profundas. Aí você vê, muitas pessoas não conseguem alcançar seus objetivos porque o seu relacionamento com Deus é tão superficial quanto sua dedicação à vida, ao dia, ao diário, constante. Pode parecer difícil de acreditar, mas há quem comece a se aproximar do sagrado através de rituais ou códigos de conduta. E quando descobre que Deus está em busca de relacionamentos e não disso, logo se precipita e decide não avançar muito mais. Não quer mais avançar. O medo de desconhecido mantém as pessoas presas à superfície. Amizades superficiais, conhecimento superficial, devoção superficial. De fato, um barco permanece seguro enquanto está no porto, mas não foi para isso que ele foi feito. Aí aqui eu fico dando um flashback em toda a minha vida e também em todos os ambientes que eu já tive, estou e permaneço estar, e ainda vou estar em lugares. Isso passa assim um registro muito profundo de tudo. E eu acredito que cada pessoa que lê também vai se identificar nas suas vidas. Deus nos desafia a um relacionamento de profundidade e há boas razões para isso. Primeiramente, quando menos se avança em direção ao mar, mais facilmente nos acometemos a tentação de retornar ao conforto da superficialidade de outrora. Mas se persistirmos e formos fiéis, persistentes e temos coragem para isso, para abraçar o desconhecido enquanto as paisagens costumeiras da praia vão se afastando, descobriremos outras coisas. E é justamente nas águas mais profundas que encontraremos os maiores cardumes, as maiores conquistas, ou enfim, o que você quiser chamar. De igual maneira, quem desenvolve um relacionamento profundo com Deus é recompensado com uma pesca extraordinária e miraculosa em sua vida lá na frente, no futuro. Aqueles homens ousaram ouvir a palavra de Jesus e avançaram para as águas tão profundas que suas vidas nunca mais foram as mesmas. A partir daquele episódio, deixaram de ser o que sempre foram, pescadores. A partir daqueles episódios, foi uma das coisas mais impressionantes que eu acredito que eles já viveram na vida deles. Porque deixaram de ser pescador comum e partiram para se tornar o que jamais sonharam, que foi pescadores de homens, realidades mais grandes, mais altas e mais amplas do que aquelas que eles já tinham na mente deles. Homens rudes que entendiam apenas de redes, tornaram-se pescadores, capazes de pescar corações. Deus está pronto para fazer o mesmo com você, então avance. Tipo, aí você fica focando no que Deus está fazendo com você, como que Ele tem visto você. Ele tem olhado para ele e visto ele um grande pescador, olhando para você e vendo em você um grande cardume. Eu já penso assim, eu já não foco lendo isso pensando no sentido de uau, eu vou ganhar multidões. Eu não fico focada nisso. Eu fico focada na realidade de me encontrar como um peixe e ver Deus me pescando. Sabe, de Deus, o quanto Deus se esforçou esse ano para me resgatar, porque vocês não têm ideia da quantidade de vezes que o Espírito Santo se tornou pescador para vir ao meu encontro e me resgatar de diversas ciladas do inimigo, diversos caminhos por onde Satanás, por onde o diabo tentou me destruir, para hoje eu não estar aqui fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é gravar meus vídeos, e sim, sempre farei para a glória de Deus, não porque eu tive a força e virei uma He-Man, e fui uma Sansão da vida e consegui chegar, não, mas porque o Espírito Santo de Deus, apesar da minha vida ser uma vida totalmente assim, de uma maneira que tu olha e pensa, nossa, é muita coisa para um ser humano. O Espírito Santo de Deus, ele me define em diversas áreas da minha vida, seja rindo, brincando, gargalhando, seja arrotando, dando estrelinha, seja o que for, dançando, em todas as minhas áreas costumeiras, dinâmicas, dentro de um entretenimento de vida ou uma seriedade, de intelectualidade, de inteligência ou não, dentro de um desafio, de um avanço, seja o que for. Eu vejo a mão de Deus em tudo, eu consigo ver o Espírito Santo nas minhas loucuras, eu consigo ver a presença do Espírito Santo em todas as minhas doideiras e também dentro das minhas seriedades e dentro dos projetos ao qual Ele me posicionou. E isso é uma coisa que só pode ter quem recebe do Espírito Santo de Deus.
um relacionamento, uma intimidade com Jesus. E isso não é para qualquer cristão, nem todo crente consegue ter isso na vida. E aí entra a questão, né, do relacionamento, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, gente. Mas se você gostou, se inscreve, ativa as notificações, dá like e vem comigo pro próximo vídeo.